Iniciando agora então mais um vídeo, a gente vai hoje começar a matéria do capítulo 3 sobre pontos. É o assunto do vídeo de hoje. O capítulo 3 será o capítulo sobre pontos, retas e planos. A gente vai adentrar agora realmente a geometria analítica. Por mais que com vetores a gente já estava adentrando, né? Tudo aquilo lá já era geometria analítica que a gente viu. Porém agora a gente vai então agora entrar realmente nesse assunto. E o assunto do vídeo de hoje é o elemento mais básico, né, de todos da geometria analítica, o ponto. Então, o que é um ponto? Vamos entender que um ponto nada mais é do que um elemento, né? É um elemento. O ponto, ele é um elemento. Ele é um elemento do espaço, né, que eu estiver trabalhando, do espaço em análise. Em análise. Ponto, ele é nada mais nada menos do que o elemento, né? É interessante a gente entender que o ponto, ele é unidimensional, tá? Unidimensional. Ele é adimensional. Nossa senhora, gente. Adimensional. Ele é adimensional, ou seja, dimensão do ponto igual a 0. O ponto tem dimensão 0, né? É interessante a gente entender isso. Outra coisa que é interessante a gente entender. O ponto, ele é mais precisamente definido. Ele é, por exemplo, no caso de R2. Podemos definir ele um pouquinho melhor. No caso de R2, a gente tem o quê? Representando cada elemento de R2. Lembrando, R2 é um conjunto, né, de pontos, né? Os elementos do R2, na verdade os elementos do R2 são pares ordenados. Ou duplas ordenadas. São pares ordenados em R2. Que daí a gente tem aquela forma lá, x, y, né? Mais y. Aquela forma x, y. Aí eu tenho pares ordenados. A gente tem também o caso de R3, que a gente vai estudar sim aqui nesse curso, que é chamado de tripla, ou trio, ou trinca também. Tripla ordenado. Triplas ordenadas. Que é aquele negócio, né? Quando eu faço o produto cartesiano de R com R, eu tenho R2. Quando eu faço o produto cartesiano de R com R com R, eu tenho R3, né? É coisa de produto cartesiano. Isso daí tem que saber. Isso daí tem que saber bem.
como funciona o produto cartesiano. Pode parecer fácil, né? Mas acaba dando uma dificuldade em certos momentos ali. Então o ponto ele é isso. Isso é um ponto. A gente define um ponto assim. A gente às vezes faz uma bolinha e fala, né? Isso aqui é um ponto. Só que, gente, vamos entender uma coisa? Uma bolinha não é um ponto de verdade. Por que ela não é um ponto de verdade? Porque uma bolinha tem dimensão. A bolinha tem uma espessura. Ela tem uma altura, né? Aí no caso de R2 a gente faz uma esfera, uma esferinha assim, uma pequena esfera. Vixe. A gente faz uma pequena esfera no R3. A gente faz uma pequena esfera. Eu tentei fazer uma pequena esfera aqui. A gente faz uma pequena esfera e fala que isso é um ponto. Quando, gente, não tá certo fazer isso. Porque o ponto não tem dimensão. Então não tá certo. Uma hora eu vou acabar... Ó, quer ver? Eu dou um zoom aqui. E ela fica grande. Essa pequena esfera. Então, o ponto não vai ficar grande. O ponto de verdade, eu vou dar um zoom e eu vou continuar. Ele vai continuar sendo do mesmo tamanho, porque ele não tem dimensão. Então isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar bem claro. Tá bom? E o espaço R2, ele é nada mais... O plano cartesiano, né, R2, ele é nada mais nada menos do que um produto cartesiano. Um conjunto. Conjunto de quê? De pares ordenados. São meus pontos, né? A gente representa geometricamente como pontos. E R3 também, triplas ordenadas, é um conjunto de pontos também. Só que a gente representa esses pontos com triplas ordenadas. Cada um ali recebe, então, a sua coordenada, né? Aí a gente tem aqui, ó, um exemplo de como a gente representa no R2. Esse aqui é R2, que fique claro que isso aqui é R2, que é produto cartesiano de R com R, tá? Vou até escrever aqui, mas só para ficar identificado. Produto cartesiano de R com R. Me dá R2, tá bom? Mas isso não é necessário, assim, de entender agora. É importante que seja entendido, sim. Mas vamos focar nos pontos. Se o meu ponto P... ele tem coordenadas x e y. Aonde está x? Aonde está y? O que é x? O que é y? Então, a gente precisa, de certa forma, identificar um ponto aqui dentro do plano cartesiano usando suas coordenadas. O que são as coordenadas? As coordenadas são essa distância aqui que esse ponto tá da origem de cada eixo. No x, se você descer esse ponto até o x, você vai ver que ele está numa distância x. Esse é o meu x. Essa é a distância. Aí voltando ele para cima, ele está aqui. Esse é o meu ponto. Aí se você trazer ele para a esquerda até o y, nesse caso aqui, né? Se ele estivesse para lá, você traria para a direita, né? Mas, nesse caso aqui, você traz ele para a esquerda e vai até o eixo Y. E você chegaria, então, em uma localização aqui que está a uma distância Y. Que está a uma distância Y desse ponto. Perdão, está a uma distância Y da origem, né? Aqui são os valores, tá? Eu coloquei x e y aqui na coisa dos eixos, porque é assim que a gente define, né? Mas seria nada mais, nada menos do que um eixo deitado de reais, dos números reais, e um eixo em pé dos números reais. Nada mais, nada menos do que isso. Beleza? Então eu posso dizer que essa distância aqui, vamos deixar isso entendido. Essa distância que vai daqui... Essa distância aqui, ó. Fazer com reta mesmo. Essa distância que vai até ali, até aqui assim, ó. Que vai até aqui. Essa distância, ela é o quê? Ela é o x que aparece aqui no ponto. Ela é o x. Vou colocar da mesma cor.
É importante que isso fique claro, tá, gente? As distâncias são os meus valores. Ali também vai ter... Aqui, essa distância aqui. Qual que é essa distância? Distância que pega aqui no meu eixo. Qual que é essa distância? Essa distância é o y. Né? E essa distância aqui? Vocês estão vendo que isso forma um retângulo, certo? Então qual que vai ser aquela distância? Aquela distância aqui, essa distância é a mesma distância do outro lado ali, né? Aqui vai ser então o quê? Vai ser y. Essa distância, o y do meu ponto. Esse valor aqui, o valor que tiver aqui do meu ponto. E essa distância aqui de cima? Acho que já ficou bem óbvio, né? X, o x do meu ponto. Certo? Isso que é importante que fique claro. Outra coisa que é importante que fique clara. Qual que é a diferença entre um vetor e um ponto? Qual que é a diferença entre um vetor e um ponto? Já pararam para pensar? Um vetor é uma seta e um ponto é uma bolinha. Nossa senhora, vocês estão indo... Isso aqui é matéria de ensino superior, gente. Não vamos falar coisa de ensino médio, não. Tá? Vamos fazer coisa de ensino superior mesmo. Então, qual que é a diferença entre um vetor e um ponto? Vetor versus ponto. Qual que é a diferença entre um vetor e um ponto? O ponto é a bolinha, o vetor é a setinha. Não é essa a diferença. Gente, diferença entre vetor e ponto é meramente... A diferença entre um vetor e um ponto é meramente pela definição. Vixe Maria. É pela definição. Pela sua definição. Pelo que você quer mexer ali naquela hora. É a única coisa que vai realmente ser a diferença entre um vetor e um ponto. Se você está trabalhando com coisas, com elementos, objetos matemáticos que são vistos como ponto, então você usa ponto. Agora, se você estiver lidando com objetos que são vetoriais, então você usa um vetor. Mas como assim? Não tem diferença entre vetor e ponto? Não tem diferença entre um vetor e ponto. Por que não tem diferença entre vetor e ponto? Porque para qualquer ponto, por exemplo, para esse ponto P aqui, para qualquer ponto eu consigo atribuir um vetor posição para esse ponto. Eu consigo atribuir um vetor posição para esse ponto. Esse seria o vetor posição desse ponto. Esse seria o vetor, então. Esse aqui seria o meu vetor V, que ele é o vetor posição do ponto P. Em outras palavras, se você quiser dizer em outras palavras, V é igual a O, que é a origem, P. É o vetor OP. Certo? Que é chamado vetor posição. Chamado vetor posição. Então, isso precisa ficar claro. Qualquer ponto no espaço, no plano, vai ter um vetor posição associado a ele. Tá? Então, vetor e ponto podem muito bem ser a mesma coisa. Tá bom? Beleza? Isso tá claro? Isso tem que ficar claro. Porque vocês vão precisar atribuir vetores posição para os pontos que vocês mexerem, né? Para os pontos que vocês estiverem trabalhando às vezes.
Quando a gente for ver retas, a gente vai ver. E precisa ficar claro essa ideia de que qualquer ponto tem um vetor posição associado a ele. Esse é o vetor V. Quais são as componentes do vetor V? Então, se P é x e y, o vetor V vai ser xy. Né? Obviamente, gente. Beleza? Então, vamos pro R3 agora. Vamos entender no R3. No R3, então, aqui, ó, meu R3. Aqui é o espaço euclidiano. R3. Que nada mais é, né, do que o produto cartesiano triplo dos reais com os reais com os reais. Aí cada um desses reais aí, cada real, o que é esses? Cada reais aqui vai ser um eixo. Eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Agora a gente está falando do espaço mesmo. A gente está falando, olha ao seu redor, tenta imaginar esse espaço. Tenta imaginar que cada ponto tem uma posição. E com as coordenadas desse ponto, eu explicito essas posições. Então, se esse ponto P é o ponto XYZ, então vamos voltar, vamos fazer aquela análise que a gente tinha feito. Qual vai ser essa distância aqui, andando no X? Essa distância vai ser o próprio valor X do meu ponto. E essa distância aqui em Y, essa distância vai ser o valor Y do meu ponto. É importante a gente entender uma coisa também, que é o seguinte, distâncias é sempre em módulo, distância nunca vai ser negativo. Mas aqui eu posso ter valores negativos, só que não é no sentido de distância daí, é no sentido de para qual lado, exatamente o sentido do eixo que eu estou tomando. Por exemplo, o sentido positivo do eixo Y é para cá, onde está o meu Y. Assim como o sentido positivo do X é onde fica o X, e o sentido positivo do Z é onde fica o Z. O sentido negativo do Z é para baixo, o sentido negativo do Y é para lá, e o sentido negativo do X é lá para frente. Tá? Então essa distância aqui é X, é o valor X do meu ponto. Essa distância aqui é o Y do meu ponto. E essa distância aqui em cima é o Z do meu ponto. Aqui é Z. Aqui é o Z do meu ponto. Agora vamos ver essas distâncias em laranja. Quais vão ser qual? Ó, essa aqui que parte do valor em X, da distância em X aqui. Essa aqui. Qual distância vai ser essa? Talvez alguém trave aí, né? Mas, gente, tem um retângulo aqui, ó. Isso aqui é um retângulo. Nada mais do que um retângulo. Então, um retângulo tem lados paralelos, lados congruentes. Então, esse lado aqui é o mesmo que esse lado aqui. Então, esse lado aqui é Y. Essa distância aqui, ela é a do Y. E essa aqui do lado? Essa distância aqui é a do X, obviamente. Porque do outro lado tem ali o X, são lados congruentes, lados opostos do retângulo. E essa distância aqui que sai do plano XY e sobe para cima assim, ó. Essa distância aqui. Essa distância é o Z. É o meu Z. Essa distância. Certo? Aqui nesse ponto aqui, se a gente separasse, né, ó, se a gente colocasse aqui, colocasse as divisões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui seria a posição do X. Esse ponto aqui no eixo X seria a posição do X mesmo. Aqui a gente colocaria o X onde ele está. Ali também, a gente andou do 0 até o Y, né? Então a gente colocaria Y ali onde ele está. Ali também, mesma coisa, a gente colocaria ali na posição ali do eixo Z, a gente colocaria que é a localização da terceira componente do meu ponto. E no caso de R3, a gente vai poder associar um vetor a esse ponto? É lógico. Estou falando isso até agora.
Por que será? Esse é o vetor, esse seria o vetor posição do meu ponto. Compreendido? Esse seria o vetor, então, vamos supor, esse aqui seria o vetor V também. Ou melhor, vetor U. Esse seria o vetor U. Vamos fazer da mesma cor. Esse aqui seria o vetor U. Esse seria o vetor U. Quais seriam as componentes do vetor U? O vetor posição, né? Mesma coisa. Ele seria o vetor que vai da origem até o meu ponto P. Que seria o vetor, mesma coisa, o vetor... O vetor o quê? Posição, isso mesmo. Esse seria o vetor posição do ponto P. Mesma coisa que o caso de R2, tá? Seria o vetor posição do ponto P. Quais seriam então as componentes do vetor U? U seria então igual ao quê? Bom, se o P é x, y, z, o U então vai ser as componentes do meu ponto, x, y, z. Tá vendo como não tem diferença entre vetor e ponto? Conseguem perceber isso agora? Com outro exemplo também? Não tem diferença entre vetor e ponto. Vetor e ponto, gente, são as mesmas coisas. Vetor e ponto são as mesmas coisas. Tudo depende do que eu vou estar... de qual vai ser o caso do que eu vou estar fazendo. Se eu estiver fazendo algo que demande uma... se eu estiver fazendo, sei lá, uma equação vetorial, então eu preciso usar vetores. Agora, se eu estiver tentando calcular um ponto dentro de um plano, eu vou usar ponto. Né? Né, gente? Então, que fique claro isso. Beleza? Ok. Isso é importante. É importante que seja compreendido por vocês, tá? Isso é um ponto, beleza? Vamos entender o seguinte também, se a gente quisesse escrever esse produto cartesiano aqui do R2 em forma de conjunto, vamos só deixar isso aqui listado aqui em cima, explicitado aqui, ó. R2, que é o produto cartesiano, o produto cartesiano de R com R, né? Que é R2. É um conjunto de pontos. Como que eu expresso esse conjunto? Eu expresso ele, abre chaves, ele vai ser todos os pares ordenados x, y, tal que x e y, aqui não tem parênteses, porque não é par ordenado, só tem vírgula, porque vírgula em linguagem matemática significa e, x e y, pertence aos números reais. São variáveis dos números reais. Pertence aos reais. E no caso de R3? R3 seria uma coisa bem parecida, só que agora o meu elemento não é mais um par ordenado. É uma tripla ordenada. X, esse é o meu elemento genérico, tá? Meu elemento geral. X, Y, Z, qualquer que seja, vai fazer parte de R3 desde que X, Y e Z, X e Y e Z pertençam aos reais, sejam números reais. Por exemplo, se for número complexo, não vai ser, então, daí parte do R3. Porque os complexos abrangem muito mais do que apenas os números reais. Entendido? Compreendido, então? A gente viu já como calcula um vetor que vai do ponto zero, quer dizer, de um ponto, né, um ponto inicial até um ponto final. Se você fazer esse cálculo para o ponto P, você vai perceber o quê? Você vai perceber que o vetor OP, ele vai ser igual... Então, colocando aqui os deltas, né? Lembrando, a gente calcula, a gente faz o vetor com os deltas, com aqueles deltas lá, o delta x,
Vamos fazer todos de uma vez, depois eu ponho as vírgulas. Delta, vou fechar aqui. Delta x, delta y e um pouquinho para frente ali, delta z. Né? É assim que a gente calcula. Como é que ficaria então? Então ficaria OP. Vou só mostrar para vocês como é isso aqui mesmo que a gente estava falando. Como o vetor OP vai ser o XYZ. Você coloca ali então o delta x, que vai ser o quê? Coordenada do ponto inicial, primeira coordenada do ponto final, menos a primeira coordenada do ponto inicial, que é a origem, que é o ponto 0, 0, 0. Lembrando, tem que ficar claro, isso aí já era para você saber. Isso era para saber. O ponto O, que é o ponto da origem, é o ponto 0, 0, 0. Isso já era para saber. Então, o ponto P vai ser x, que é do P, que é o ponto final, menos 0, vírgula. Aí, próximo, y do ponto final, menos 0, né? Segunda componente da origem. Então, vai ser y menos 0, vírgula. Aí, mesma coisa, z menos 0, que é a terceira componente, a terceira coordenada do ponto final menos a terceira coordenada do ponto inicial. Ponto final é P, ponto inicial é a origem. Bom, acho que isso ficou bem óbvio agora, que OP então será o vetor OP será o vetor x, y, z. Tá? Só para ficar bem claro, só para ninguém ter dúvida nisso, beleza? É assim que a gente faz o vetor que vai de um ponto até o outro. Você usa os deltas. Aí tem que fazer a coordenada do primeiro, coordenada do final, coordenada do final menos a coordenada inicial. Aí y, coordenada do final menos a coordenada inicial. Aí z, coordenada do final menos coordenada do inicial. Mesma coisa sempre, gente. Isso aí que a gente viu lá na aula de vetores. Mas e aí? E se eu quiser agora calcular, então, a distância entre dois pontos? Eu tenho dois pontos aqui, esse ponto e esse ponto. Eu vou chamar esses pontos de ponto... Esse aqui embaixo vai ser o ponto A. E esse aqui em cima vai ser o ponto B. Tá bom? A gente já consegue ver logo de início que ele tem coordenadas. Ele não vai ser x e y, né? Não vai ser genérico. A gente vai fazer essa conta. Mas quais são essas coordenadas? Vamos ver? A posição do A em x está duas casas à direita, lado positivo, do zero do x. Então, 2. Então, aqui é 2. Né? E ali ele está 3 casas para o lado negativo do y. Então, menos 3. Aqui vai ser a mesma coisa. Aqui em cima vai ser 2, né? Do eixo y. Aqui vai ser 2. E ali vai ser, então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui vai ser 9. Então, beleza. Encontrei já onde que cai esses pontos em cada eixo. Então, eu preciso agora explicitar que A vai ser o ponto. Sempre coordenada do x primeiro, coordenada do y depois, tá? Isso é padrão da matemática. Então, A cai no ponto 2 no x, menos 3 no y. Então, vai ser o ponto 2 menos 3. Opa. Menos 3. E o B? O B vai ser o ponto x primeiro, ele cai no valor 9 do x, então 9, e cai no valor 2 do y, então 9, 2. Esse é o ponto B. Como que eu faço para saber a distância entre eles dois, a distância D? Vou colocar a distância D, essa distância aqui, ó. Essa é a distância D.
Não, vamos fazer D minúsculo. A distância D entre A e B. Primeiramente, como que a gente representa que D é a distância entre A e B? A gente pode representar da seguinte forma. D é igual ao quê? Vamos supor que eu tenha, que a gente já viu sobre vetores, né? Já viu sobre os vetores. A gente já falou bastante coisa sobre vetor. Então, a gente pode tratar essa distância aqui como um vetor. Olha só. A gente pode tratar como um vetor que vai daqui, do ponto aqui, que vai dali até o ponto B. Pode tratar sim como um vetor, tá? Só que a gente está tentando fugir um pouquinho agora, nesse momento, da abordagem vetorial. Mas a gente pode sim falar que existe um vetor que vai de A até B. Então, D seria nada mais, nada menos do que o módulo desse vetor. Do que o módulo do vetor que vai de A até B. Você pode falar desse jeito. Você pode falar também o seguinte, existe essa anotação também. D, abre parênteses, A, vírgula, B. Existe essa anotação também, tá? É tudo a mesma coisa. Como que a gente calcula o módulo desse vetor? Agora já ficou bem fácil, né? Como é que calcula o módulo do vetor? A gente já viu. Raiz quadrada das componentes desse vetor. Qual que vai ser as componentes? Vai ser os ΔX, ΔY, né, gente? ΔX e ΔY. Né? Mas o que eu vou fazer com ΔX e ΔY? Bom, eu vou elevar ao quadrado, somar, então, os quadrados desses valores, né? Então, vamos calcular o ΔX e ΔY? Então, o segmento, a gente pode também falar que existe um segmento que vai de A até B, aí a gente usa uma linha, né? Uma linha reta, assim, em cima de A e B. Isso aqui é o segmento A, é assim que a gente fala, segmento AB, tá? É assim que a gente fala, segmento AB. A gente pode também colocar um módulo e falar que isso é a distância, é o tamanho desse segmento. Também tem como fazer isso, beleza? Então, o segmento AB, ele vai ser igual, né? Na verdade não é o segmento exatamente, né, que vai ser igual. É a distância desse segmento. Então, vamos calcular. A gente calcula da mesma forma que a gente calcula o vetor, né? ΔX e ΔY. Vamos calcular qual que vai ser exatamente esse segmento aí, a direção que ele toma no espaço, né? Olha como o vetor, vocês estão vendo como o vetor e ponto são mesma coisa, são tão intimamente relacionados. Isso vocês têm que sair desse vídeo tendo entendido completamente. Tendo entendido que, vetor e ponto não é diferente. Vetor e ponto é a mesma coisa. Tá? Isso você tem que sair desse vídeo tendo entendido. Então vamos lá. ΔX. ΔX. ΔY. Isso vai ser então, ΔX é ponto final, primeira coordenada do ponto final, menos primeira coordenada do ponto inicial. Então vai ser o quê? Vai ser 9, ponto final menos ponto inicial, né? X final menos X inicial. Então 9 menos 2, vírgula. Aí do B, perdão, da segunda coordenada, 2 menos 3. O menos fica. Se o 3 é negativo, então daí você tem que fazer o jogo de sinais. 2 menos 3. Tá? Beleza? Isso tem que ficar claro também. Isso vai ser igual a quê?
vai ser igual. A primeira coisa, então, que eu quero fazer, que eu tenho que fazer para encontrar a distância, né, de um ponto até o outro, é encontrar o segmento. Ou o vetor também, tanto faz, a mesma coisa. Na verdade, segmento não é a mesma coisa que o vetor, porque o vetor a gente estava falando que é a mesma coisa que ponto. Mas o segmento ele vai de um ponto até outro, né? O ponto, ele pode ser, sim, considerado como um vetor, quando você considera o segmento que vai da origem até esse ponto, né? Mas lembre-se, vetor é uma lista de valores. O ponto também é uma lista de valores, né? Na verdade, vamos fazer certo. Isso aqui é o segmento AB, tá? Isso aqui é o segmento AB. Mas a gente analisa, não vou colocar que é igual, porque estaria um tanto errado. Isso aqui não seria igual, tá? Seria mais seria mais uma forma de se indicar, se denotar ali que existe um segmento, que eu quero ver esse segmento. Aí 9 menos 2, 7, 2 menos 3, menos com menos dá mais, 2 mais 3, 5. Então seria esse o meu vetor AB, tá? O segmento AB, ele possui esses comprimentos aqui em x e em y, tá? Beleza? Então, e como que eu calcularia daí o módulo, a distância? Então, a distância seria, então, raiz quadrada de ΔX ao quadrado, né? Que eu calculei, deu 7. 7 ao quadrado, mais ΔY, que eu calculei, deu 5 ao quadrado. Isso vai dar raiz quadrada de 49, que é 7 ao quadrado, mais 25, que é 5 ao quadrado. Então, 49 mais 25. Ok? Isso, 49 mais 25, dá 74. Então, dá raiz quadrada de 74. Eu poderia, né, fatorar aqui, reduzir essa raiz? Poderia, mas esse não é o âmbito. Eu vou fazer a conta aqui para descobrir mais ou menos quanto que dá. Raiz quadrada de 74 dá aproximadamente 8,6. Aproximadamente 8,6. 8,6 o quê? Metros, centímetros, milímetros, polegadas? Então, aí depende do que você tá, da unidade que é cada passo aqui do X e do Y, né? Se isso aqui for 1 metro, então seriam 8,6 metros. Se isso aqui for 1 centímetro, então seriam 8,6 centímetros, tá? Beleza? 8,6 unidades. Tá bom? É assim que eu calculo a distância entre dois pontos em R2. Em R3, como que ficaria isso daí? Gente, em R3 eu não vou fazer a conta aqui exatamente, do jeito certo e tal, porque é a mesma coisa, gente. A gente já viu como calcula o vetor, a gente já viu como calcula o módulo, a gente já viu, então, como calcula a distância entre dois pontos. Então, a distância entre A e B aqui vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada do ΔX ao quadrado, né? Vou colocar depois. Só estou terminando aqui. ΔX, ΔY, ΔZ. A única diferença é que agora eu tenho ΔZ também para calcular. Fecha a raiz. É só isso, gente.
É só isso. Tá? É só eu saber quais são as coordenadas desses pontos. Compreendido? Beleza? Agora, então, eu vou deixar com vocês aí, fiquem aí com uma animação no 3D, no GeoGebra, que eu fiz no GeoGebra, para que vocês visualizem melhor essas ideias de ponto no espaço, de ponto... Que o ponto ele tem uma coordenada, tá? Ele tem uma coordenada, ele tem não só uma, né? Ele tem 3 coordenadas no espaço, no R3. Esse aqui é o R3. Ele tem 3 coordenadas, né? Esse plano aqui embaixo é o plano XY, tá? Beleza? Fiquem agora com essa animação que eu preparei para vocês, então. E muito obrigado.